Oi gente, tudo bom? Aqui é o professor Léo para uma aula de semiótica. Hoje eu gostaria de propor para vocês um exercício super legal para iniciar a nossa aula. Esse exercício bacana, que eu gostaria que vocês fizessem comigo, tem a ver com a ideia de análise de pôsteres, tá certo? Análise de pôsteres de filmes famosos, tá? Essa análise de pôsteres de filmes famosos está proposta por pessoas, grandes designers como o Walter Matos. O canal dele está disponível no YouTube para que vocês possam acompanhar com bastante clareza, com bastante cuidado, cada detalhe de análise de vários outros posters que ele propõe para a gente, tá? Essa análise que ele faz aqui é uma análise interessante, tá? Porque está misturando semiótica e design. Além de misturar semiótica e design, ele tenta o tempo todo, gente, orientar a gente em relação a composições visuais as mais diversas, para que a gente possa compreender mais ou menos o processo de construção de obras visuais ou audiovisuais relacionadas a, por exemplo, a indústria do cinema. Esse seria o primeiro momento que eu gostaria de especificar como parte da nossa aula, tá certo? O segundo momento, tá? É um segundo momento destinado à continuação daquele tema que nós vínhamos desenvolvendo na aula passada, que era a ideia de dicionário de símbolos, tá certo? A ideia de dicionário de símbolos hoje, tá? Vai estar vinculada novamente àquele site do dicionário de símbolos, mas de uma maneira muito específica. É a ideia de trazer os dicionários de símbolos, trazer alguns elementos do dicionário de símbolos para entendimento de como é que algumas empresas fundam suas marcas. Então eu vou mostrar alguns exemplos práticos de como é que empresas conhecidas contratam grandes profissionais para criar marquinhas baseadas no significado oculto de cada um dos símbolos que passa a representar a marca da própria empresa, tá? Os símbolos que estão lá com vários significados podem ser absorvidos, podem ser filtrados, e a partir disso eles podem assumir um sentido específico em relação a intenção da empresa, né? Aí você pode juntar objetivos da empresa com os símbolos que estão ligados a, por exemplo, um bicho como a coruja, um bicho como o cavalo e assim por diante. Mas nesse primeiro momento, gente, vamos dar uma olhada nesse material do Walter Matos, tá? Eu vou colocar a minha imagem aqui para o canto esquerdo e a gente já inicia uma conversa, tá, sobre esse pôster do Walter Matos. E além disso, além de uma conversa que nós vamos iniciar, eu gostaria que nós estivéssemos sempre atentos àquilo que ele está colocando para a gente na tela, tá certo? Então a minha voz vai estar sendo colocada, o comentário de vocês também vai estar sendo posto no chat, né, da nossa aula, e ao mesmo tempo, tá, o Walter Matos vai estar conversando com a gente por meio desse material que está no YouTube. Essa conversa, claro, é uma conversa artificial, porque ele não estará ao vivo conosco, mas a gente pode fazer um intercalamento de falas, um intercalamento de vozes e, inclusive, um intercalamento ligado à soma de análises que nós podemos fazer em relação a esses conteúdos, tá certo? Principalmente ao conteúdo de análise de pôster que o Walter Matos está propondo, no caso aqui do Doutor Estranho, né? Mas ele tem outros, tem do Logan, certo? Só que outras análises deles vão estar mais voltadas para a parte específica do design. Nós vamos até ver um pouco isso mais à frente, né, em outros momentos da nossa disciplina de design. Para essa disciplina de semiótica, vamos nos focar nisso aqui, que como primeiro momento da aula, como eu havia pedido, ok? Eu vou só colocar a minha imagem um pouco mais para o canto esquerdo, ou para o canto de baixo, tá? E aí em seguida eu coloco para vocês esse material super bonito. Só um minuto, vou colocar aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Acho que fica melhor para que vocês possam observar, tá, aquilo que está em questão. Transição, vamos lá. Meu nome é Walter Matos, eu sou designer gráfico e hoje convido você a fazer uma análise do design de um dos pôsteres do filme Doctor Strange, ou Doutor Estranho. Eu vou tentar fazer uma análise bastante completa e dividida em duas partes. Primeiro, uma análise semiótica, onde eu irei selecionar algumas características ou elementos que eu considero relevantes nesse pôster e vou tentar encontrar possíveis significados ou simbologias por trás de cada item. Depois eu parto para uma análise puramente estética e estrutural,
onde eu tento fazer o processo inverso da criação com o objetivo de encontrar guias invisíveis que justifiquem posições, tamanhos e formas dos elementos desse layout. É claro que essa análise é feita com base em fundamentos, mas ela não deixa de ser apenas um estudo, ok? Não existe a intenção de fazer adivinhações, mas sim de levantar reflexões que podem e devem ser diferentes de pessoa para pessoa. Vamos lá, começando pela análise semiótica. Certo, gente? Aqui nós temos um exemplo prático de como é que ele vai fazer uma interpretação semiótica em cima, não de vídeos, não de clips, né, não de séries, não de filmes, mas de posters, tá certo? Posters de filmes famosos. E aí, a partir disso, a gente vai aprimorando o olhar em cima daquilo que ele vem falando nesse primeiro momento, tá ok? Eu acho muito legal que a gente possa aprender com o Walter Matos, tá certo? É uma outra dica muito boa que eu deixo para vocês, tá certo? E aí o que acontece? Aqui é uma avaliação semiótica na prática. Logo em seguida, nós teremos outros tipos de entendimento da semiótica por meio, né, da prática de confecção de marcas que estão ligadas aos dicionários de símbolos. Vai ser o segundo momento da nossa aula, mas vamos continuar aqui. Fazendo uma primeira leitura rápida desse pôster, eu vejo um homem, um feiticeiro, atravessando uma espécie de portal. Esse portal, segundo o próprio background do personagem, permite que ele viaje entre dimensões, e isso está muito bem representado aqui através de repetições que parecem espelhos de um mesmo universo. Esse é o básico para a gente poder começar uma análise com o mínimo de compreensão sobre a proposta desse pôster. E agora eu... Um feiticeiro, um portal, um universo, tá? Isso tudo ocupando o mesmo plano de conjunto que está aí nessa imagem que está disponibilizada para a gente, tá certo? Vamos continuar aqui. Vou para as cores. Uma das coisas que me chamou bastante atenção foi a predominância do laranja e azul, que são cores opostas ou complementares no círculo cromático. Segundo a teoria de cores, esse é o tipo de combinação que oferece o melhor ou maior contraste possível e costuma ser naturalmente agradável aos olhos quando usada de maneira equilibrada. No caso desse pôster, você nota como eles utilizam um azul um pouco desaturado e preenchendo a maior parte do layout. Ele é o que podemos chamar de cor dominante. Já o laranja atua como cor de destaque. Ele é mais concentrado em um único ponto, é bastante saturado e iluminado e tem o papel de guiar o olhar do espectador para o que realmente interessa, o personagem. E essa diferença de intensidade entre as cores é uma maneira bastante eficiente de trabalhar com as complementares de maneira equilibrada. Como elas são naturalmente contrastantes, usá-las com a mesma intensidade e vibração pode causar um incômodo visual, principalmente quando envolve texto. Por isso, apenas reforçando, é aconselhável que ao usar cores complementares, você tente diferenciar a intensidade de uma delas para equilibrar a composição e contribuir para uma boa leitura. E basta a gente olhar alguns fragmentos do trailer desse filme para confirmar essa prática. Repara como nesses exemplos o laranja recebe mais destaque que o azul. Inclusive, muitas vezes eles exageram na saturação do tom de pele para deixar o laranja mais presente. Já nesse outro exemplo, apesar do tipo de contraste continuar sendo praticamente o mesmo, o laranja foi escurecido em alguns pontos e dessa vez é o azul que atua como cor de destaque. E partindo para possíveis sensações ou significados, é possível encontrar sentido para essas cores dentro do contexto apresentado aqui. O laranja, nesse caso, tem uma representatividade bem direta e óbvia, na minha opinião. Ele se relaciona muito bem aqui com as ideias de energia e poder, tanto por conta do portal, como por conta do próprio personagem. Mas partindo para um caminho um pouco além do óbvio e com base no background do personagem, novamente, ele pode representar também as ideias de vitalidade e ganho de conhecimento, que é um processo pelo qual ele passa antes de se tornar um feiticeiro. Já o azul se aplica dentro de um contexto um pouco mais amplo. Eu poderia dizer que ele se relaciona simbolicamente com as ideias de infinito, humanidade e principalmente harmonia. O azul também é conhecido como a cor do espelho e a cor da irrealidade ou superrealidade. Todos contextos que fazem bastante sentido, principalmente depois daquela primeira leitura que nós fizemos no início. Ok, gente? Nós temos, então, aqui não só a utilização de cores complementares no texto, no texto e no pôster, tá? E no próprio trailer de filme, nas imagens que estão disponibilizadas no trailer do filme que ele coloca pra gente aqui, mas nós temos significados complementares que estão disponibilizados aqui, né? Energia, poder, vitalidade, conhecimento, né? Estão do lado do alaranjado, do amarelo alaranjado, certo? Infinito, humanidade, harmonia, cor de espelho e realidade, superrealidade estão mais ligados ao azul, tá certo? E essa relação entre as cores, tá certo? Mostra essa pluralidade de sentidos que envolvem o personagem que está aí disponibilizado pra gente, entende? Tá cheio de significado implícito e oculto aí. O que o Walter Matos está fazendo é exatamente revelar esses significados
para que as pessoas possam se orientar mais ou menos nos sentidos ocultos que estão já presentes não só no pôster, é claro, mas no roteiro do filme, mas no desenrolar da história. E isso é reforçado pela simbologia das cores que nós vemos ao longo de todo o transcorrer do filme, né? Vamos lá. Um outro fator que me chamou bastante atenção nesse pôster foi a simetria. Esse é um design muito bem dividido em 4 blocos praticamente iguais, tanto na horizontal como na vertical. Eu acredito que, como significado, isso pode sugerir que, apesar do aparente caos apresentado, existe um equilíbrio, uma ordem acontecendo aqui. Em momento algum eu tenho a sensação de desordem ou destruição, por exemplo. Agora vamos ao Ok? Então o que ele está fazendo ali? Além dele falar dos significados ocultos das cores, ele criou uma linha vertical e uma linha horizontal pontilhada, tá? As duas linhas estão pontilhadas e ele consegue identificar por meio do olhar no pôster que existe uma simetria entre todos os lados do pôster, o que significa dizer que no meio da confusão, no meio do caos, pode ter uma ideia de ordem, uma espécie de caos organizado. E aí você consegue estabelecer mais um sentido aí. E quem é que vai estabelecer a ordem ou o caos organizado? É o contraste entre os tons de luz, tá, amarelado, e os tons de luz azulado, que de algum modo tem uma multiplicidade de sentidos que vão organizando os elementos visuais e, ao mesmo tempo, as imagens que estão de fundo vão representar mais ou menos vão girar em torno dessa harmonia que está pré-estabelecida, tá? Enfim, eu falei com um pouco mais de complexidade aqui, mas vamos acompanhar a fala do Walter Matos, que ele vai esclarecendo aos poucos, tá certo? O que está aqui em questão. Personagem. Sem dúvida alguma, ele é o principal elemento desse cenário, o que faz dele, em termos técnicos, o elemento focal dessa composição. Ele é uma figura centralizada e vertical, o que ajuda a reforçar a simetria da composição e sugere algumas simbologias associadas a essas características, como estabilidade, nobreza ou alguém de grande importância, e confiança. Porém, ele é pequeno em relação ao pôster, o que pode significar que ele ainda está chegando e não domina esse ambiente, mas ao mesmo tempo ele está andando em direção ao espectador. Ou seja, de maneira bastante subliminar, isso pode significar que está rolando uma evolução desse personagem. Ele está crescendo, evoluindo. Eu confesso que tenho minhas suspeitas em relação ao fato dele estar atravessando o portal com o pé esquerdo. Não sei se isso tem algum valor simbólico ou se está relacionado a alguma superstição de alguma forma. Mas como Hollywood tem o costume de deixar mensagens subliminares, e ele é o único personagem apresentado aqui, qualquer característica pode representar algum sinal. Ainda mais se tratando de um filme que tem como proposta apresentar o místico, o oculto. Mas enquanto o filme não sai, a gente só pode especular, então vamos lá. Agora vamos ao item que talvez seja a primeira coisa que alguém repara ao olhar para esse pôster, mesmo que de forma inconsciente: o círculo laranja, ou o portal. Ele é o principal influenciador do elemento focal nessa composição. Ok? O círculo que está ao redor do personagem, esse círculo abstrato que ele conseguiu marcar ao fundo, é o principal influenciador do elemento focal. Quem é o elemento focal? O personagem principal que ocupa o centro. O foco do pôster está todo voltado para ele. Então ele é o personagem principal. Embora ele seja o personagem principal, de acordo com o que ele está dizendo, o personagem ele é pequeno em relação aos outros elementos do pôster, tá certo? Mas também tem essa coisa da evolução, porque ele vem saindo de dentro da luz, né? E é como se desse a ideia de que ele vem crescendo. E o pé esquerdo aqui pode representar um pouco isso também, tá certo? E aí é com esse objetivo que, inclusive, ele identifica esse círculo aqui ao fundo, para que nós possamos entender mais ou menos para onde nós devemos olhar para identificarmos o elemento central do texto, o elemento central do pôster, tá certo? Vamos continuar aqui. Você só olha para o personagem porque ele existe. Isso não ocorre apenas pelo contraste de cores, como também pelo próprio fato de ele ser um objeto geométrico e o fato de ele enquadrar o personagem de certa forma. Essas são algumas das várias características que definem um influenciador do elemento focal, e aquelas são muito bem usadas em um único elemento. Contraste, geometria e enquadramento. Se você observa o que está no fundo, está mais escuro, né? Se você observa o que está mais no centro, está mais claro. Então, você puxa a atenção da pessoa para o que está no centro a partir da clareza que está no próprio centro, né? Então, é isso que o Walter Matos está falando. Além disso, nós temos a ideia de contraste, né? O que está mais claro no centro entra em contraste com o que está nas bordas, tá? E o enquadramento, o fato de você colocar o personagem no centro de toda
de todo o pôster, significa dizer que ele é o protagonista da história, ele é o protagonista, inclusive, como representante de um elemento de um portal, que sai de dentro de um portal, atravessa os espaços para trazer luz para o contexto em que se vive, né? Isso é bem interessante. Contraste, geometria, enquadramento, como também elementos determinantes do círculo que está colocado aí atrás, e ao mesmo tempo como elementos determinantes que são fundamentais para marcar quem de fato é o rei da parada, né? Quem de fato é o personagem principal da trama do filme Doctor Strange. No caso, além disso, você tem o próprio nome do filme fazendo referência ao elemento visual que está em cima, né? Doctor Strange, né, em dourado, e o que está no centro da imagem também está em dourado, né? Vamos lá. Que é o círculo. Eu não sei se ele tem a intenção de transmitir outra coisa além do próprio fato de ser um portal, mas essa estrutura também me remete vagamente à ideia de um olho. Inclusive, esse portal é praticamente uma cópia do cordão que ele leva no peito, chamado exatamente de olho de Agamotto. E somando isso ao fato de ele estar atravessando o portal, a gente pode interpretar como um sinal de que ele já não é mais um ser sob vigilância, mas sim aquele que enxerga. Agora vamos dar uma olhada rápida nos 4 cantos do pôster, mais especificamente nas 4 torres. Para mim elas representam 2 situações de importância nessa composição. A primeira delas é o fato de que elas também são influenciadoras do elemento focal, assim como o círculo. Além do fato de elas também terem contraste com o fundo, elas estão apontando diretamente para o personagem, atuando como uma espécie de guia ou guias subliminares. Ou seja, eu olho para elas e logo na sequência, meus olhos são empurrados de volta para o personagem. Certo, beleza? O portal, ele também pode ser a representação de um olho, que tem a ver com visão, horizonte, enxergar para além do lugar onde você está, tá certo? E as torres apontam para ele como se fosse dizendo, olha, esse aqui realmente é a pessoa que vai atravessar os espaços. Existe também, de algum modo, a possibilidade de fazer analogia com tensionamentos possíveis entre o personagem e a trama e os outros personagens que estão ao redor dele. No caso, o personagem principal em tensão com os outros personagens que vão sendo construídos ao longo do filme, né? E a ideia do olho de Agamotto, né, que está aqui no centro, né? Tem uma representação do olho aqui no peito, né, que pode também ser amplificada, né, para toda a ideia de portal que fica aí ao fundo dele, né, ao fundo do Doctor Strange. A outra característica que me chama a atenção é o fato de que, justamente por elas estarem apontando para o personagem, elas podem significar ou representar algum tipo de ameaça. Enquanto o personagem parece ser um alvo dentro de um círculo, elas parecem armas apontadas para ele. Caso isso tenha algum fundamento, eu não saberia dizer se elas representam o local onde acontecerá alguma ameaça no filme, ou se elas estão organizadas dessa forma, apenas para fazer uma representação conceitual de perigo. Agora vamos ao elemento que eu considero mais interessante nessa composição, o plano de fundo. Um minuto, gente, que eu vou só pular o anúncio aqui, tá? A gente tem essa área urbana que lembra muito um caleidoscópio e, assim como os outros elementos da composição, atua como um espelho. E esse espelho tem como base uma única matriz que se repete 8 vezes, dando um giro completo no pôster. O curioso é que, se você reparar bem, essa estrutura é visivelmente uma estrela de 8 pontas. E dentro desse contexto, até que é possível encontrar algumas simbologias que se encaixariam muito bem aqui, mas eu decidi escolher apenas 2, começando pela Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos é o nome que se dá à imagem que nós vemos dentro das bússolas e que tem como função orientar na localização. E dentro de um contexto simbólico, ela também pode representar luz, sorte e a necessidade de encontrar um caminho, uma direção. Traçando novamente um paralelo com o background do personagem, essas são características que fazem sentido. De forma bem resumida, o Doctor Strange era uma pessoa normal, um médico, que sofreu um acidente e passou por uma transformação, uma mudança de rumo, onde ele recebeu um treinamento e se tornou o Mago Supremo que nós vemos nesse pôster. Ok? Que bacana, né? Ele encontrou divisões, ele dividiu em partes iguais o pôster e ao mesmo tempo conseguiu ver a metáfora, ou a analogia, né, da Rosa dos Ventos com a Rosa dos Ventos como se fosse um elemento implícito dentro do material. Isso é extremamente interessante, né, gente? Porque a ideia de Rosa dos Ventos realmente passa a ideia de norte,
tá? E aí ele vai, de fato, continuando sua análise. Observe que a análise dele está sempre misturando organização dos elementos dentro do espaço visual, tá? A organização dos elementos como a partir de etapas do design com simbologias ocultas e implícitas. Então ele está sempre misturando as duas coisas, semiótica e design, tá certo? E é o que a gente está tentando fazer também ao tratar das nossas duas disciplinas, tá bom? Indo além, a gente pode fazer uma comparação com os próprios poderes que ele adquire quando se transforma. Entre os seus poderes mais conhecidos estão o teletransporte, a viagem no tempo e a manipulação de dimensões. E essas são características que certamente a gente pode correlacionar com o que está sendo apresentado nesse pôster, principalmente se a ideia de Rosa dos Ventos fizer algum sentido. Nesse caso, ela atuaria como uma representação simbólica ao fato de não existirem barreiras espaciais ou temporais para esse personagem. Ele simplesmente pode ir para onde e quando quiser. E existe uma outra estrela de 8 pontas que também se enquadra como uma possível simbologia aqui, e dessa vez dentro de um contexto mais místico, a Estrela do Caos. Ela é formada justamente por 8 pontas e um círculo no meio, algo que de cara lembra o que nós vemos aqui no pôster. Ela representa o vazio do cosmos, o universo, e também faz relação com a alteração do estado de consciência e a alteração de realidade. Seja isso proposital ou coincidência, o curioso é que essas também são características que se relacionam com esse personagem. Agora vamos deixar a análise semiótica de lado e partir para uma análise mais focada na estrutura do design. Pronto. Gente, aí por aqui, a gente para por aqui, certo? Se você quiser continuar olhando essa análise, eu recomendo o canal do Walter Matos, tá? E a análise específica que ele faz do Dr. Strange. Como ele vai fazer uma avaliação mais específica da área do design, a gente vai parar por aqui e a gente pode continuar nas aulas específicas de design. Eu só gostaria, nesse caso, de mostrar para vocês que é possível fazer uma análise do semiótica do que está expresso aqui, tá certo? Por meio da distribuição de elementos, certo? Por meio da tentativa de ver uma ordem por trás dos elementos que estão colocados no nosso pôster, tá certo? E é isso que eu gostaria, primeiramente, de disponibilizar para vocês na nossa aula de hoje, tá? Uma outra coisa que eu acho bem interessante, que você pode ver posteriormente, tá? É uma dica super legal, tá? Uma outra dica super legal que é o canal Entre Planos, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui esse material para vocês, tá certo? Ele vai falar de análises de posters, né? Ele vai identificar alguns problemas na confecção de posters relacionados a filmes contemporâneos. Vamos dar uma olhada nisso aqui, é bem legal. Algumas semanas atrás, aconteceu algo que eu não via há bastante tempo. Um pôster de filme virou alvo de muita zoeira na internet. Mais especificamente, esse pôster aqui, de Homem-Aranha de Volta ao Lar. E se a gente analisar ele com calma, realmente dá pra ver que ele é uma bagunça, de tantos elementos que eles apertaram aqui. Não contentes em fazer o Homem-Aranha aparecer 2 vezes, eles fizeram o mesmo com o Homem de Ferro e com o Abutre. Além disso, você tem mais 4 personagens secundários e 2 cidades diferentes no fundo, Nova York e Washington. E é claro que não demorou muito tempo para a galera na internet começar a criar versões aprimoradas, digamos assim. Em contraste, um dos pôsteres recentes mais bonitos é esse aqui, de Star Wars, Os Últimos Jedi. Ele me parece bonito não só pela composição mais simples e pelas cores saturadas, mas também porque ele nos remete aos tempos em que pôsteres de Hollywood eram assim. Ou assim, ou assim, ou assim. Você entendeu? E foi colocando essas 2 artes lado a lado que eu me peguei pensando sobre como Hollywood praticamente abandonou os pôsteres ilustrados para promover seus grandes lançamentos. Que pena, né? Mas como foi que a gente chegou nesse ponto? Afinal, o que diabos aconteceu com os pôsteres de filmes? Antes de mais nada, eu só queria dizer que não, esse aqui não é um daqueles vídeos de saudosismo cego, do tipo, hoje em dia tudo é ruim, bom mesmo era antigamente. E você já vai ver o porquê de eu não acreditar nesse tipo de pensamento. Só que primeiro, vamos fazer um breve apanhado histórico sobre os pôsteres de cinema. Desde o surgimento desse tipo de arte, os pôsteres eram majoritariamente ilustrados. Claro, alguns apresentavam sim imagens fotográficas, só que o mais comum era criar um desenho para ter uma liberdade maior de composição. E com o passar das décadas, o cinema viu o surgimento de grandes artistas especializados em criar pôsteres. Artistas que trouxeram uma enorme variedade de estilos e de abordagens para a criação dessas peças.
Bill Gold, por exemplo, conseguia ir de um visual mais clássico para peças mais modernas. Saul Bass ficou famoso pelo seu minimalismo, principalmente em pôsteres como os de Um Corpo que Cai e O Iluminado. Já Bob Peak era conhecido por umas composições um pouco mais complexas e também pelas cores saturadas. Richard Emsel criava ilustrações belíssimas e realistas. Um estilo muito similar, a propósito, ao de Drew Struzan, provavelmente o ilustrador de pôsteres de cinema mais famoso da história e responsável por artes que são sinônimo de anos 80. Todos esses artistas marcaram para sempre a história do cinema, e a influência deles pode ser vista até hoje. Bill Gold, por exemplo, foi um dos precursores das chamadas cabeças flutuantes, algo que a gente vê em inúmeros pôsteres atuais. Sem contar quando algumas artes recentes remetem imediatamente a... E aí galera, beleza? Meu nome é Walter. Só um minuto, gente, que deu um problema aqui. Tá? Sim, gente. Aí o que acontece? Eu deixo essa dica para vocês aqui, pra vocês olharem o Entreplanos, tá certo? O Entreplanos é um canal que faz avaliação de várias coisas relacionadas ao cinema, principalmente a questão da avaliação de posters, tá? Eu vou só fechar aqui esse YouTube, pronto. Vamos lá continuar aqui, tá? Ó, aqui ele está falando da questão das cabeças flutuantes, tá? Foi substituído o modelo específico de construção de posters que se dava por ilustração, né? E ao mesmo tempo, tá certo? Quando isso aconteceu, tá? Aconteceu de se construir o modelo das cabeças flutuantes. E essas cabeças flutuantes, tá? Prejudicaram muito a confecção visual das obras, tá certo? Visuais, porque acabou vulgarizando um pouco a maneira como os pôsteres estavam sendo colocados. Olha como os pôsteres eram bacanas, né? Só que com o tempo isso foi mudando, tá certo? E aí a gente consegue identificar padrões os mais variados dentro dessa lógica. Eu vou colocar mais um trechinho aqui para vocês, tá certo? Só um minutinho, vamos lá. Pronto, nós tínhamos parado bem aqui, tá? Vamos lá. Tá, quando algumas artes recentes remetem imediatamente a esses artistas clássicos. Beleza, mas quando foi que essas artes ilustradas deixaram de dominar os pôsteres? Bom, não dá para determinar uma data exata, mas no final dos anos 80 aconteceu algo que mudaria para sempre as artes gráficas: o surgimento do Photoshop. E com a chegada da arte digital, os estúdios perceberam que agora era possível criar pôsteres com muito mais rapidez e facilidade, ao mesmo tempo em que se aproveitava o realismo da fotografia. Assim, a gente começa a ver Hollywood deixar as ilustrações cada vez mais de lado para dar preferência às montagens fotográficas. O problema é que tanta facilidade para criar pôsteres parece ter criado também um comodismo muito grande, porque não demorou muito para vários pôsteres começarem a seguir fórmulas, ficando muito parecidos uns com os outros. Quantas vezes você não viu, por exemplo, um monte de cabeças flutuando com uma imagem mais ampla na parte de baixo? Olha o que ele está dizendo aqui, gente. Foi substituído o modelo da ilustração ou elaborações mais complexas de posters por aquilo que ele chama de cabeças flutuantes, tá? Os personagens principais no topo ou em diferentes partes do pôster, tá certo? Isso tem a ver também com essa questão da fotografia e com a edição de imagens por meio do Photoshop. O que ele está dizendo? Não é que não se deve usar a ferramenta, mas é preciso cuidar de não vulgarizar demais um certo procedimento criativo quando se descobre, quando ferramentas como essas são usadas como aliados da criação, da construção visual, né? Isso é bem legal de prestar atenção, porque se você parar para ver, muitos dos pôsteres dos filmes que nós vemos hoje têm esse formato, né? E aí, como é que nós podemos quebrar esses paradigmas? Como é que nós podemos quebrar essa vulgarização da maneira de construir pôsteres, mesmo utilizando o Photoshop, né? É sobre essa coisa que eu gostaria de refletir com vocês também, né? Pensando sempre nos elementos simbólicos, nos elementos semióticos que estão implicados em cada um dos materiais visuais que nós vemos no dia a dia, né? Por meio da internet, por exemplo, né? Então vamos continuar aqui, que eu acho bem legal a gente ir até o fim nessa avaliação aqui, tá? Ou então um pôster de filme romântico com o casal prestes a se beijar. Ou então a comédia romântica com o casal de costas um pro outro.
ou ainda a comédia que usa a terrível composição da mulher de pernas abertas. Sem contar aquele que é um dos maiores clichês dos pôsteres da era digital: o contraste entre azul e laranja. Enfim, você já entendeu. Com o advento da arte digital, parece que Hollywood perdeu a prática de dar muito destaque a composições mais interessantes. Em vez de ter uma grande variedade de estilos artísticos como antigamente, o que se viu foi uma padronização que cria pôsteres pouco memoráveis. Mas quer dizer então que nenhum pôster feito dos anos 90 pra cá presta? É claro que não. Que nem eu disse antes, eu não sou adepto do saudosismo cego. Até porque na era da arte digital, a gente viu sim o surgimento de grandes pôsteres, como esses aqui. A questão é que essas artes parecem ser a exceção à regra. Aliás, muitos filmes hoje ganham sim pôsteres mais criativos, só que esses são quase sempre lançados pelos estúdios como pôsteres extras. Um material que não vai ser necessariamente a principal peça publicitária do filme. E se a gente procurar os melhores pôsteres ilustrados feitos hoje em dia, é mais provável que a gente encontre eles no mercado de pôsteres alternativos. Isso porque muitos artistas ganham permissão dos estúdios para fazer pôsteres originais para filmes já lançados. E desse trabalho vão surgir peças incrivelmente bonitas, como essas aqui. E é isso que me deixa frustrado. Esse tipo de arte não deveria estar apenas no mundo dos pôsteres alternativos. Eu queria era ver ilustrações assim sendo usadas como pôsteres principais, tanto quanto as montagens de Photoshop. Ambos estilos poderiam dividir esse espaço. Dessa forma, a gente teria ainda mais variedade artística nos pôsteres. Mas infelizmente, isso parece impossível numa indústria que hoje dá prioridade a enormes cabeças flutuantes de astros numa montagem bagunçada por questões de marketing. Mas ok, pelo menos a gente sabe que a arte muda com o tempo. Nos resta então torcer para que chegue o dia em que o mundo dos pôsteres de cinema volte a ser um espaço de intensa exploração artística. Observem que ele está falando aqui, com muita clareza, né, gente, da ideia de pôster, né? A ideia de pôster como forma artística, né? E é exatamente por isso também que eu mostrei isso para vocês. Porque a gente está falando aqui na nossa disciplina de semiótica e de arte, tá? Fundamentos da arte e da semiótica. É o nome total da nossa disciplina. O que é que isso quer dizer no final das contas? É que nós temos que o tempo todo, tá, pensar nas interpretações semióticas das coisas que nós vemos, mas também nos procedimentos práticos de construção de obras de arte cada vez mais bacanas, cada vez mais bonitas, tá certo? E o pôster não deixa de ser uma obra de arte. O que ele está falando aqui, o rapaz do Entreplanos, é exatamente isso. Ele está pedindo, ele está solicitando que nós passemos a fazer um movimento de solicitação, de transformação de obras de arte, certo? Como artes que estão ligadas aos pôsteres oficiais, tá? Substituir os pôsteres vulgarizados, que tem muito a ver com o mercado, por obras de arte alternativas que criam um tipo de percepção, um tipo de olhar do público que é mais atraente para o próprio público. É o olhar o olhar do público para esses materiais faz com que eles se sintam de fato mais à vontade, porque os materiais puxam um certo tipo de tonalidade criativa, né, que chama a atenção de uma maneira diferente, tá? E aí eu gostaria de encerrar o primeiro momento da aula deixando isso com clareza. No segundo momento vamos falar do dicionário de símbolos e a relação do dicionário de símbolos com a apropriação dos símbolos das coisas vivas, tá? Com a construção de marcas de empresas atuais. Eu acho que vocês vão achar bacana também. Até já!